Fala galera, tudo bom? Eu sou Raca Minelli, vim a convite no canal da Grande Gente e eu espero que vocês curtam o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com a minha história e se não se identificarem, vão ficar curiosas. Então, vamos embora para esse bate-papo de como não se sentir culpada em viajar e deixar o seu filho? Eu vou contar um pouquinho da minha história, vou resumir. Eu tenho o Davi, que hoje ele tem 4 anos e eu já sou youtuber, trabalho com YouTube. Esse ano fazem 10 anos, então já trabalho, quer dizer, eu comecei a trabalhar com isso depois de um tempo, mas já tô com o meu canal há 10 anos. E quando eu tive o Davi, tudo era uma novidade realmente, principalmente no meu meio. Eu não tinha muitos exemplos, né, e nem muito com quem compartilhar ou ter curiosidade e tirar dúvidas de como era feito quando você tinha que trabalhar com a internet, tinha que ter um filho, como é que se virava. E na época que eu tive o Davi, eu trabalhava como designer de joias também e com a internet. Quando o Davi tinha 10 meses, eu me separei do pai dele, então vocês vão entender o porquê eu tô falando isso também, de como eu tive que me virar muitas vezes pra dar conta de tudo. Porque não é fácil quando você é mãe e tem que sustentar seu filho, e cuidar da casa, e ter que viajar. E eu me lembro que o Davi tinha em torno de 3 a 4 meses, quando eu fiz a minha primeira viagem, que foi a trabalho, foi um bate-volta. Eu me lembro que eu fiquei realmente nervosa, assim, ansiosa pra saber como ia ser, até porque eu amamentava o Davi, eu amamentei o Davi até 2 anos e 1 mês, então pra eu conseguir viajar, eu tirava o leite, deixava armazenado para que pudessem dar para ele depois, e eu deixei ele com o pai na época e também aos cuidados da moça que trabalha comigo até hoje, que ela foi meu braço direito em muitas ocasiões e eu confio muito nela. Então eu deixei com o pai e deixei ela assim lá em casa, tipo, qualquer coisa que você precisar, por favor, dê o suporte, né? Eu viajei para São Paulo, como eu disse, um bate-volta, fui para um evento, fiquei muito tensa assim. Me sentia pressionada em relação ao meu ex-marido, que às vezes não entendia muito, tipo, meio que falava: nossa, mas você tem que entender que você é mãe agora. Mas tipo, eu sou mãe, mas tenho que me virar. Então eu sei que quando eu viajava a trabalho eu não me sentia nem um pouco culpada, muito pelo contrário. A primeira vez foi difícil, foi um pouco tenso, mas eu tinha uma confiança, sabe? Eu sempre fui muito tranquila em relação ao Davi. O Davi é uma criança encantadora, sempre foi, e bebê, então ele era maravilhoso. Então eu não tinha muitas preocupações em relação a isso, mas eu me lembro que eu ficava no evento ligando toda hora pra saber como é que tava, e o meu ex-marido me dava assim uma tranquilidade: tá tudo bem, tudo tranquilo, ele tá dormindo, ele comeu agora. Então ele também sabia cuidar bem do Davi. E eu me lembro que quando eu voltei no avião, meu peito era pedra, assim, era enorme, cheio de leite, tipo uma pedra mesmo, sabe, incomodava, tipo, cheio de leite pra dar pro Davi. Quando eu cheguei em casa, o Davi, no meu peito, então eu começava a ter mais cautela nas viagens seguintes, de tirava um pouco do leite, deixava o meu peito mais vazio, pra depois dar pro Davi, pra ele não passar mal. Logo depois dessa viagem eu continuei viajando, mas era sempre assim, bate e volta. Eu me lembro de uma feira que eu fiz em São Paulo, que eu tive que ir na sexta-feira. Eu fui, fiz o meu trabalho lá, fiz o evento, voltei, e no domingo voltei novamente pra mesma feira, fiz o meu trabalho e voltei. Tudo pra não dormir fora de casa, tudo pra não ter que ficar longe do Davi. Acabei de voltar de viagem, acho que é muito bacana a gente compartilhar isso. Fiquei 10 dias fora com o Dani, que é um super paizão pro Davi. E nessa viagem específica, o Davi ficou com o pai, que hoje dá super atenção pra ele, e ficou tranquilo. Então eu ligo pro pai, falo com meu filho, faço FaceTime se tiver que fazer pra conversar com ele. E como ele agora tá mais independente, né, 4 anos, tá brincando, vê desenho, joga videogame, então às vezes ele não quer nem saber de mim. E às vezes eu fico triste só pensando: ai filho, fala com a mamãe tô morrendo de saudade de você. Ele tipo, tá cagando pra mamãe, tá nem aí pra mamãe. Mas graças a Deus eu sei que ele também tava super bem cuidado e eu fico tranquila.
E uma dica que eu dou pra você que de repente vai viajar sem o seu filho, e caso ele já esteja nessa fase de entender, mesmo que ele não entenda muito, é que você converse com ele. Eu sempre converso com o Davi antes de viajar. Eu falo que a mamãe vai viajar a trabalho, com quem ele vai ficar, quantos dias a mamãe vai ficar fora, e que quando eu voltar eu sempre faço questão de trazer uma lembrancinha pra ele, um presente pra ele, e ele entende super bem. Ele sabe que eu vou voltar. Eu sempre falo, mamãe vai viajar, mas mamãe vai voltar, filho, tá? Você vai ficar com tal pessoa, você vai continuar indo pra escola. Eu explico direitinho pra ele. E isso é importante, porque ele, de certa forma, acaba tendo uma confiança maior no que você tá falando. Hoje eu banco meu filho, eu cuido do meu filho muito bem e tenho consciência disso, sabe? Que eu faço por ele, tudo que eu faço é por ele. A gente precisa ter noção disso, a gente não pode se sentir culpada por nada. Ninguém é igual a ninguém, todas as mães são diferentes, os filhos são diferentes, cada um pensa de uma forma, mas o importante, por mais que passem situações que a gente se sinta mal, é você se sentir bem. Eu acho que uma das vezes que eu me senti culpada de ter viajado, e que foi por mais tempo, assim, sempre quando eu viajava era tipo ou bate-volta, ou era viajava num dia e voltava no outro, mas a vez que eu me senti culpada foi quando a primeira vez que eu viajei, fiquei uma semana longe e foi a lazer. Que eu fui pra Cancún com o Dani, que é meu atual, meu noivo hoje, e a gente foi minha primeira viagem a lazer mesmo, né, e eu fiquei arrasada. Eu me lembro que eu chorava de saudade, era uma saudade que eu nunca tinha tido antes, por mais que eu tivesse ficado o mesmo tempo de repente longe, eu não sei porque eu me senti muito, muito mal e com muita saudade do Davi. Consegui curtir a viagem sim, mas eu sempre ligava. Nessa viagem específica ele ficou com a minha mãe aqui na minha casa, junto com a moça que trabalha comigo, e o Davi ia pra aula normalmente, ele tinha a rotina dele normal. Eu ligava sempre, procurava saber dele, falava com ele no telefone, fazia FaceTime, mas eu também tava tranquila porque eu sabia que ele tava super bem cuidado. E eu acho que o fato de eu agir assim me ajudou em várias situações, de eu não ser muito desesperada, de ficar muito tensa. Ai meu Deus, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo lá. Eu sempre tive um pensamento muito positivo. E eu acho que isso me ajudou muito na criação do Davi. Desde quando eu saí com ele da maternidade, sabe? Eu sempre pensei positivo. E graças a Deus eu nunca passei... Já passei por alguns sufocos, mas nada assim de me tirar, de me, sabe, deixar de cabelo em pé. Viajei algumas vezes, até uma seguida da outra. Tive trabalho em Milão, em semana de moda, e o Davi ficou com a moça que trabalha comigo, com a minha mãe e com o Dani. O Dani sempre me deu muito suporte. Então quando eu tinha algum trabalho, eu falava assim, eu não vou viajar, não vou deixar o Davi. Ele, não, você vai sim. Você vai e a gente se vira aqui. Pode ficar tranquilo que o Davi vai ficar bem. O Davi vai ficar bem. E ele sempre me deu o suporte que eu precisava. E eu acho que isso também é muito importante. Ter uma base, ter uma família, ter um suporte. Então eu já passei na minha vida por situações que eu tive suporte de um, suporte de outro. Já tiveram comentários, nossa, mas o Davi fica com quem? Fica tanto tempo, o Davi não foi nessa viagem. E eu explico naturalmente com quem o Davi tava, o porquê que ele não foi. Até porque o Davi já viajou várias vezes comigo também. Já viajou 2 vezes pra Disney antes de completar 2 anos. Vou viajar agora com ele nas férias, mas quando eu tenho que viajar e ele tem que ficar, eu me sinto super tranquila e consciente de que eu tô fazendo por ele, pra ele. Já tiveram situações bem complicadas quando eu viajei, inclusive uma foi de Milão ano passado, na semana de moda, e tive alguns problemas, na verdade, sempre com o pai. Hoje em dia, graças a Deus, tá tudo resolvido. Então, sempre quando eu tive algum questionamento sobre viajar sem o Davi, foi sempre pelo pai. E, como eu disse, nessa viagem foi bem conturbada, eu queria voltar correndo. E eu acho sempre importante que nós, mães, independente da situação que a gente esteja, é importante às vezes a gente viajar assim. Eu, no meu caso, eu viajo muito a trabalho, então eu tenho, como eu disse, eu fico com a consciência tranquila. A gente precisa abstrair um pouquinho, sabe, se ver um pouquinho livre dessa rotina diária de tomar conta do filho, principalmente quando ele é muito, muito dependente de você. Às vezes você realmente precisa de alguns dias, sabe, off, pra
você cuidar da sua mente, do seu físico também. É importante isso. Então acho que nenhuma mãe deva se sentir culpada quando viaja sem o filho, sabe? Até porque existem viagens e viagens. Fui pra Itália, né? A gente teve que fazer Firenze, Siena e Roma, então era uma viagem que eu pensei na possibilidade de levá-lo, mas eu falei, gente, é uma viagem que vai acabar com ele. Fui a trabalho, na verdade, e a gente estendeu pro lazer, né? E era muito intenso, o fuso horário é de 5 horas, eu que, pô, tenho meus 34 anos, fiquei doida com o fuso horário, fiquei muito cansada, era muita coisa pra gente fazer, então eu fiquei me imaginando com o Davi lá, eu falei, gente, Davi, eu não ia aproveitar nada. De frente eu ia fazer uma viagem só pra ele, ou de repente numa viagem que tem uma estrutura melhor pra que ele possa ser bem alimentado, para que ele tenha um lugar para dormir, para que ele tenha um certo conforto, do que ficar para cima e para baixo com ele, coitado, para alguns lugares que ele não vai aproveitar e não tem nada para entreter ele. Então é importante a gente pensar nisso, mas não se sinta culpada não. Nós mães precisamos desse tempo para respirar também e se dedicar a gente mesmo. Já teve um momento muito ruim onde numa dessas viagens minhas que eu tive que viajar e eu não me despedi do meu filho porque ele estava no final de semana com o pai. Então, quando o pai iria deixar ele aqui, eu estaria indo para o aeroporto, né? Então, foi também uma viagem difícil, onde eu não pude dar um beijo, um cheiro nele logo antes de viajar. Eu fiquei um final de semana longe e na segunda-feira que ele estaria em casa, né, que ele viria para casa, eu já estaria viajando. Então, também foi uma situação bem difícil, mas que a gente acaba superando. E a volta com certeza é a mais gostosa e saborosa de todas, porque retornar sempre parece que nossos filhos estão maiores, parece que eles cresceram horrores. Eu retornei ontem de viagem, tô gravando esse vídeo pra vocês e fiquei 10 dias e parece que meu filho, nossa, cresceu muito. E passa rápido, é muito doido, gente. Mas é isso, eu vim compartilhar um pouquinho da minha experiência com as viagens e viagens e viagens. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui se vocês curtiram, se tiveram alguma situação que vocês também se sentiram mal em viajar e deixar seus pimpolhos. E também, claro, não deixe de curtir aqui, tá? E até a próxima, até o próximo bate-papo aqui no canal do Grande Gente. Beijo, gente! Tchau!